Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então aí, dando continuidade, né, agora já em 2021, apesar que eu estou gravando isso em 2020, então vocês vão assistir isso no ano novo, que espero que seja melhor do que esse ano que foi terrivelmente complicado. Mas vamos seguir, vamos dar continuidade ao nosso trabalho, vamos estudar. O tema da aula de hoje é derivados. Então a gente vai começar a falar do conceito de derivado. E assim, de novo, vale sempre a pena o recado. Essa aula ela é um super resumo, ela é o mínimo que eu considero que vocês precisam saber para poder trabalhar de fato esse conceito, mas que é muito importante que vocês, dependendo da profundidade que vocês pretendem para a carreira de vocês, que vocês aprofundem os estudos. Eu vou deixar as sugestões de aprofundamento e de detalhamento, né? Porque vocês vão perceber, se vocês compararem simplesmente com o nosso livro, vocês vão ver que alguns detalhes eu vou deixar passar batido mesmo, mas é porque eu não quero me ater, eu quero economizar tempo. Mas então, como eu quero economizar tempo, vamos lá. Então assim, antes de falar de derivada, eu primeiro vou falar de taxa de variação média, tá? Qual que é a ideia da taxa de variação? É mais ou menos o conceito que vocês discutem quando vocês estudam física no ensino médio ou mesmo na graduação. Então, pensa numa função, eu vou pegar dois valores quaisquer do domínio dessa função e eu vou calcular as imagens desses dois valores. Então, se eu calculo, né, o ΔY, que é a diferença entre as imagens, o ΔX, que é a diferença entre os valores propriamente dito, e divido um pelo outro, né, e obviamente esses valores têm que ser valores diferentes, eu vou ter a taxa de variação média. A melhor analogia que a gente faz é quando vocês estão estudando velocidade média, por exemplo, no ensino médio. E aí eu posso tentar usar essa taxa de variação média para ter alguma compreensão do comportamento da função de A até B. Mas assim, a gente vai perceber que isso não é uma coisa muito precisa para se fazer. Então, desenhei aí um gráfico, né? Eu tenho aqui uma função x e y, entre o x e y tem aqui essa função verdinha, e aí eu escolhi os meus dois pontos, né? Imagina que eu peguei aqui, né, esse ponto de coordenada de x, dois valores de x, né? E esse outro ponto de coordenada de x. Calculei a imagem dele, calculei a imagem desse outro valor, e aí o que que eu faço, né? Eu faço aqui, né, a diferença entre as coordenadas de x, faço aqui a diferença entre as coordenadas de y, divido divido, né, esse ΔY por esse ΔX e encontro aqui esse valor que é a minha taxa de variação média, beleza? E aí a gente percebe, né, se você conseguir imaginar, né, daqui a pouco a gente vai ver isso, que esse valor ele varia muito, né, dependendo de quais caras você escolhe. E mesmo assim, né, ele não dá um comportamento bom para a função. Porque, por exemplo, se a função, né, ela fizesse, sei lá, assim, desde que comece e termine no mesmo lugar, essa taxa de variação média ela não ia mudar. Porque essa taxa de variação média ela só considera os dois pontos, né? Ela não considera o que acontece entre esses dois pontos. E isso para a gente vai ser um problema, porque ele não vai dar uma descrição tão boa do que está acontecendo com aquela função. Então a gente vai tentar chegar num outro conceito, que é o conceito de taxa de variação instantânea, tá? E vai ser, usando a ideia da taxa de variação instantânea, que a gente vai definir o que nós vamos chamar de derivado. Então assim, para a gente poder entender melhor o que está acontecendo, eu vou dar um corte agora, e aí a gente vai para o GeoGebra. Voltei, e a gente já está no GeoGebra. Eu estava evitando fazer esse tipo de corte, mas eu acho que para esse assunto ele vai ser importante, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar o arquivo do GeoGebra para vocês. Eu uso aquele GeoGebra 6, versão de download. Mas, assim, eu não sou um grande especialista de GeoGebra, nem muito habilidoso. Então, eu acredito que é bem provável que vocês consigam fazer essa mesma ideia melhor do que eu. Mas aqui, de novo, né, aquela mesma função que a gente tinha. E aí, aqui, né, eu tenho aqui a minha barra rolante, né? E aí, conforme eu vou andando nessa barra, né, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo é que esse ponto aqui, né, esse valor aqui está se aproximando desse. Então, esse ponto aqui ele vai percorrer o gráfico da função, ó. Vai percorrer o gráfico da função até que esse ponto inicial ele se encontre aí com o ponto final. Então, a gente pode observar isso acontecendo. E o que eu quero que vocês percebam, né, é que esse valor aqui, né, é o que, né? Eu faço essa diferença, né, entre as abscissas e acho que o valor, faço a diferença, né, entre as ordenadas, né, as coordenadas de y, calculando as imagens desses caras, acho que o valor divido aqui por esse aqui chega lá, né? Então imagina assim que eu estou me aproximando porque eu estou em busca de calcular justamente quem, né? Essa minha taxa de variação instantânea. Então eu estou me aproximando, eu posso me aproximar toda uma vez. Só que assim, o que acontece, né?
O GeoGebra ele não conseguiu calcular a taxa de variação instantânea. Por quê? Porque essa taxa ela é obtida fazendo a diferença entre as coordenadas de y dividido pela diferença entre as coordenadas... A diferença entre as coordenadas de y dividido pela diferença entre as coordenadas de x. Só que isso aqui vai ficar o quê? 0 sobre 0. Isso é uma indeterminação, como a gente estudou em limite. Então eu vou tentar usar depois o conceito de limite para poder encontrar. Mas assim, da mesma forma como a gente estudou limites, eu posso tentar me aproximar e perceber o que está acontecendo. Então, por exemplo, né, aqui, né, essa diferença entre as coordenadas de x está em 0,01, bem pequeno, né? Então, essa taxa de variação está em menos 3,27. Então, dá para eu ter uma ideia do valor dessa taxa de variação instantânea. Mas, propriamente dito, eu não vou conseguir calcular ele, por exemplo, usando isso daqui. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou tentar refletir sobre essa percepção e vou tentar chegar em uma forma de calcular esse valor. Então, vou fazer um outro corte agora, porque eu vou voltar lá para a nossa apresentação. Voltei aqui para a nossa apresentação. Então, assim, existem outras formas da gente definir derivada, tá? Mas a forma como a gente vai, como eu vou definir derivada, vai ser basicamente usando essa ideia de taxa de variação instantânea. O que eu percebi? Que eu não consigo fazer isso daquela maneira, né? Por quê? Porque quando eu faço isso, vai chegar numa indeterminação. Então, para eu tentar resolver essa indeterminação e tentar chegar na minha taxa de variação instantânea, como é uma indeterminação, eu vou tentar resolver isso usando um limite. Então, tá aí mais ou menos uma definição matemática. Posso falar que é uma definição matemática imprecisa, mas como é que eu vou definir a derivada de uma função f para um determinado valor do seu domínio A? E isso eu escrevo como sendo f' de A. Assim, né? Usando o limite. Então, f' de A vai ser limite de x tendendo a A de f de x menos f de A sobre x menos A. Então, aqui está um pouquinho diferente da estrutura, né, do desenho que eu coloquei, mas é porque assim eu acho mais interessante para organizar a nossa cabeça. Então, o que eu estou fazendo aqui? Né? A variação de y dividido pela variação de x. E como eu estou me aproximando, né, o x do A, o que isso vai fazer? Né? Vai gerar a minha indeterminação, mas se eu resolver esse limite, conseguir chegar num valor, eu vou encontrar a minha taxa de variação instantânea. Uma outra forma de escrever isso, que é uma forma mais tradicional de escrever, é escrever dessa forma. Parece que isso aqui é diferente disso, mas na verdade é só uma mudança simples, né? A única mudança que eu tenho que fazer é chamar esse x menos a de h. E aí, passando para o outro lado, né, o meu x vira a mais h. Então, x menos a vira h, e esse x vira a mais h fica assim, né? E aí é claro, né, que quando x tende a a, o h, que é x menos a, vai tender a zero, tá? Então, essa é uma outra definição. Então, usando essa ideia, eu consigo chegar no valor da minha taxa de variação instantânea. E isso que vai ser a derivada de uma função para um determinado valor A. E um último detalhe é que quando esses limites existem, né, também estou sendo um pouco impreciso, mas vamos embora, eu vou dizer que a função ela é derivável ou diferenciável em A. Então, se existe esse limite aqui, né, que é igual a esse, né, mas se existe esse limite, eu vou dizer que a minha função f ela é derivável em A. Tá? E aí o gráfico está aí mais uma vez, é aquela ideia, né? Mas o que eu quero parar aqui e pensar, uma coisa que vai ser importante lá quando a gente estiver falando dos exercícios, é o seguinte, né? A construção lá da reta, isso aqui, né, tem uma reta tangente, né? E o que eu consigo observar? Que a taxa de variação média, ela é o coeficiente angular da reta. Então, vamos lá, né? Vamos voltar aqui, assim, né? Essa taxa de variação média, deixa eu tirar um negocinho da frente, ó. Essa taxa de variação média, ela é o coeficiente angular da reta que liga os dois pontos. Não é difícil perceber isso, tá? É só você ver aqui, né? Então, a nossa taxa de variação instantânea, que é o que a gente está chamando de derivada, vai ser o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico passando nesse ponto. Então, que ponto é esse, né? Que ponto é esse? Esse é o ponto definido pela abscissa aqui, que no caso eu estou chamando de A. Então, o que eu percebo, né? Eu percebo que se eu conheço uma abscissa A,
beleza? Então vamos lá, né? Vou escrever isso porque eu acho que isso vai ser importante. Depois a gente vai discutir isso um pouco melhor nos exercícios, né? Mas se eu tenho uma abscissa qualquer aqui que eu chamo de A, eu posso substituir esse A na minha função e encontrar a imagem dele, f de A. Se eu resolvo aquele limite, eu encontro a taxa de variação instantânea em A, que é f' de A. E o que vai ser esse f' de A, né? Esse f' de A, ele vai ser a inclinação da reta tangente, vai ser a tangente do ângulo, né? Ele vai ser o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da minha função no ponto de coordenadas A, f de A. Na nossa aula prática, eu vou fazer um exemplo e a gente vai ter até, inclusive, um método, não é uma fórmula, para poder chegar nesse conceito, tá? Mas isso é bastante importante e isso vai ser a primeira aplicação de derivada que a gente vai ver, tá? Mas assim, por enquanto, a derivada ela é o quê? Ela é o valor que eu obtenho quando eu resolvo aquele limite. Então, para a gente, eu vou chamar de derivada de uma função para um determinado valor, o resultado que eu obtenho daquele limite. Só que como é que eu posso expandir, né, essa ideia, né? Eu posso pensar no seguinte, o que eu disse? Eu disse que uma função ela é derivável para um determinado valor se aquele limite existe. Então eu posso pensar, extrapolar na minha mente e pensar numa função que seja derivável para qualquer valor do seu domínio. E aí não faz mais sentido apenas em calcular a derivada dessa função para um determinado valor do domínio dela, mas eu posso calcular a derivada dessa função para qualquer valor do domínio. Então, usando essa ideia, eu consigo construir uma nova função, que eu vou chamar de função derivada. Então, eu tenho inicialmente uma função f, e aí eu percebo que essa função f ela é derivável em todo o seu domínio. É claro que eu posso restringir o domínio de f para que isso aconteça. E aí eu posso criar uma nova função, uma função que associa a cada valor do domínio a derivada de f daquele valor. E como é que eu defino essa função, né? Eu defino essa função dessa maneira. É claro que aqui a definição está um pouco esquisita, mas na prática o que a gente vai fazer vai ser tabelar essas funções. Então, o que eu tinha para a derivada como um valor, agora eu tenho para a derivada como uma função. Eu consigo, a partir de agora, obter a função derivada. Beleza? E essa função ela vai fazer o quê? Ela vai calcular a taxa de variação instantânea da minha função original para qualquer valor de x. Então, assim, vou fazer um exemplo com vocês, só para ilustrar que isso parece muito feio, mas na verdade não é tão complicado assim. Então, qual foi a definição que eu peguei, né? A definição que eu peguei é a seguinte, que vou trocar aqui a cor, porque eu não quero preto, não. Vou trocar aqui a cor, vou botar a caneta cinza. Que f' de x é o quê? É o limite de h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. No caso aqui da minha função, a f de x é x ao quadrado. Então, como é que vai ficar isso, né? Vai ficar limite de h tendendo a zero de... Se é x mais h ao quadrado, é x mais h ao quadrado menos f de x, que é x ao quadrado. Isso tudo está sobre h. Ou seja, limite de h tendendo a zero, vou abrir esse produto notável, vai ficar como? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos x ao quadrado. Isso aqui está dividido por h. E aí eu observo o quê, né? Dá maior trabalho para trocar de cor, né? Só para fazer aqui, ó. Posso cancelar. Então, na realidade, né? O que vai acontecer? Isso vai ficar assim. Limite de h tendendo a zero de quem? De 2xh mais h ao quadrado sobre h. Eu posso, por exemplo, separar isso aqui, né, em duas frações. Limite de h tendendo a zero de 2xh sobre h. 2x mais h ao quadrado sobre h. E aí, quando eu faço
h igual a zero, eu vou obter como resultado desse limite 2x. E aí, né? E aí, o que eu vou poder afirmar, né? Que se a função é x ao quadrado, então a derivada dessa função vai ser quem? Vai ser 2x. Então eu já tenho, por exemplo, uma regra. Sempre que aparecer a função x ao quadrado, eu sei que a derivada dela é a função 2x. Tudo bem? Então assim, né? É claro que quando a gente for fazer os exemplos práticos, eu vou mostrar que, na real, essa é a técnica que a gente usa para construir a tabela de derivadas. Mas o que a gente vai usar na prática vai ser a tabela de derivadas. E o que é importante, né? É importante que, a partir daqui, eu consigo achar a taxa de variação instantânea da minha função x ao quadrado para qualquer valor de x que eu queira. Então, por exemplo, né, se eu quero a taxa de variação instantânea dessa função para x igual a 1, é só eu colocar 1 aqui, vou achar 2. Se eu quero a taxa de variação instantânea para 0, é só colocar 0 aqui. E além disso, né, a gente sabe que essa taxa de variação instantânea é o coeficiente angular da reta tangente. Então, a partir de agora, a gente vai começar a colocar aplicações, né? A gente vai pegar esse conceito e vai desenvolver para tentar buscar algumas aplicações, tá? E aí, para terminar, coloquei uma frase que tá no livro, né, Alice do País das Maravilhas, que o autor, né, o Lewis Carroll, era um professor de matemática, apesar de ser muitos problemas, né, na vida pessoal dele, mas a obra, ela ultrapassa isso, né? E assim, nesse ano novo que começa, nessa primeira PNP de 2021, eu acho que vale a pena a gente, de fato, né? Eu sempre fazia uma brincadeira com frases pseudo-motivacionais, mas agora acho que de fato vale a pena uma frase que realmente nos motive, né? E acho que para vocês essa pode ser uma boa frase, né? Que assim, entenda os seus medos, mas jamais deixe que eles sufoquem os seus sonhos, tá? Então assim, vamos juntos, vamos trabalhar bastante para que esse ano de 2021 seja realmente um ano muito melhor do que foi o ano passado, né? Em todos os sentidos. E aí, agradecer quem assistiu o vídeo e até o próximo vídeo.